Boa tarde, pessoal. Sei que o momento é bem difícil, né? Nós não queríamos nunca passar por essa situação, mas se Deus assim quis, para que nós possamos atravessar mais essa com muita força, com muita fé e com muita perseverança aí, porque tudo parece que não vai ser nada fácil esses dias aí pra gente, né? Mas eu estou aqui hoje para não como coordenador, mas sim como professor. Eu preparei esse pequeno vídeo aqui para vocês, para a gente estar relembrando um pouco os conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula, né, da disciplina Administração de Recursos Humanos. Eu sei que já tem alguns dias que estamos afastados das atividades, né? Então a gente precisa estar revendo aí alguns conceitos. Eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem aí e vou abrir um chat lá na plataforma Moodle para que a gente possa tirar dúvidas, né? E, e ajudando vocês aí nesse meio tempo, né? E com a esperança de que tudo se resolva logo, tá? É, a gente está aprendendo a lidar ainda com a plataforma Moodle, né? A gente usava mais para lançamento de conteúdos e atividades, extra classe orientada, então a gente está aprendendo a utilizar essas tecnologias aí. Eu estou preparando esse vídeo hoje, mas acredito que a partir de amanhã eu abri um canal para que a gente possa falar lá no YouTube e ter uma interatividade maior. Mas hoje eu vou estar postando esse vídeo e vou abrir o chat para a gente discutir, tá? Então, relembrando alguns conceitos, na unidade um eu falei muito sobre essa questão da interação entre pessoas e organização, né? O ser humano deve ser, o recurso humanos, ele deve ser trabalhado sobre duas formas, né? Duas formas diferentes de se ver, né? O ser humano enquanto pessoa, né? Dotada de princípios, valores, cultura, que nos diferenciam dos demais, né? E o ser humano enquanto recurso, um recurso dotado de conhecimento, habilidades e atitudes que geram resultados para as organizações, né? Então, nós temos esses dois pontos de vista, né? O ser humano enquanto pessoa, limitado por suas capacidades físicas, intelectuais, dotado de cultura, valores, princípios, vontades, né? E o ser humano enquanto recurso, que dotado de conhecimento, habilidade e atitude, que vão gerar resultados para a organização. O problema é que essas duas vertentes às vezes não conseguem trabalhar em equilíbrio dentro das organizações. Ora, na sua maioria das vezes, a, os, os princípios, né, a política da empresa é maior do que o ser humano, né, as pessoas que ingressam ali querem. Então tem essa lacuna, né? As organizações exigem muito e dão pouco resultado, né? Ou seja, não dão valor, não remuneram de forma correta, não tem planos de benefícios, né? Isso acaba frustrando as pessoas. Então, quando há esse desequilíbrio, né, uma força tende a superar a outra, nós acabamos tendo aí problemas, conflitos. E esses conflitos é que vão ser gerenciados nas organizações, né? É muito difícil buscar equilibrar, né, isso, mas a gente tem que minimizar essa distância entre objetivos empresariais, organizacionais e objetivos pessoais, individuais de cada colaborador, né? Então, na unidade um a gente falou muito sobre isso, da importância, né, de buscar equilibrar essas forças dentro da organização, os objetivos profissionais, individuais e os objetivos organizacionais, né? As organizações que não buscam esse equilíbrio têm essa grande lacuna. E aí nós temos alta rotatividade, absenteísmo, um grau de insatisfação muito grande, né? Isso pode ser medido pela pesquisa de clima organizacional, tá? Então, da unidade um, ela foi mais uma breve introdução para a gente refletir bem da importância dos recursos humanos dentro das organizações. E nós, como gestores, temos a obrigação de estar buscando minimizar essa lacuna que existe entre
objetivos organizacionais e objetivos pessoais, individuais, né? Bom, na unidade 2 a gente falou do planejamento estratégico de recursos humanos. Assim como nós temos o planejamento organizacional, nós temos também o planejamento de cada área, de cada setor dentro da organização. Então, nós vamos ter o planejamento estratégico de recursos humanos, de marketing, de finanças, de sistema de informação, entre outras áreas, né, de produção. Então, nós devemos destrinchar esse planejamento organizacional nas suas partes para cada departamento. Cada departamento tem o objetivo de auxiliar no atingimento das metas, objetivos traçados pelo planejamento organizacional, né? Então, o planejamento estratégico de recursos humanos é isso, visa auxiliar, né, o planejamento organizacional para que aqueles objetivos e metas relacionados à gestão de recursos humanos sejam alcançados. Então, ele é um procedimento para tomada de decisões sobre os objetivos e estratégias de longo prazo da organização. São planos que enfatizam o modo como a organização se posicionar em relação aos seus concorrentes, a fim de conseguir a sobrevivência, valor e crescimento em longo prazo. Já o planejamento estratégico de recursos humanos, ele compreende o processo gerencial de identificação e análise das necessidades organizacionais de recursos humanos e, consequentemente, o desenvolvimento de políticas, programas, sistemas, atividades que vão satisfazer as necessidades a curto, médio e longo prazo dos recursos humanos da organização, né? Sempre tendo em vista a realização das estratégias do negócio, as estratégias organizacionais. A área de recursos humanos vai auxiliar no atingimento daquelas estratégias, né? Então, eu não posso pensar em elaborar um planejamento estratégico organizacional sem envolver a área de recursos humanos. E a área de recursos humanos não pode desenvolver um planejamento estratégico sem conhecer o planejamento organizacional, porque senão nós vamos andar na contramão. Então é importante que o planejamento estratégico de recursos humanos esteja alinhado ao planejamento organizacional, senão nós vamos ter os dois caminhando em direção opostas, e isso vai levar ao insucesso, não só do planejamento organizacional, como também do planejamento de recursos humanos, né? Então, na unidade 2 nós vimos aí a importância do planejamento estratégico de recursos humanos, as vantagens, né, as desvantagens, os modelos, né, de planejamento de recursos humanos. Inclusive tem uma metodologia aí a partir do slide 11, que eu já postei lá na plataforma Moodle, que mostra como nós podemos fazer esse planejamento integrado, né, um planejamento estratégico de recursos humanos integrado, sendo o primeiro passo a análise do ambiente externo de recursos humanos. Análise do ambiente externo de recursos humanos. Fazer uma análise ambiental sobre os problemas que possivelmente ocorrerão durante o ciclo de planejamento no meio ambiente externo da empresa, né? Olha o que nós estamos passando agora, né? Claro que nenhum planejamento previa isso. Nós estamos correndo o risco aí de demissões. Os Estados Unidos já falam em demissões aí de grande volume. É claro que isso vai acontecer aqui também. Claro que nenhum planejamento previa isso, né? Previa que ia acontecer essa catástrofe, né? Esse caos aí relacionado à saúde. Ninguém jamais imaginava isso, né? É um fator externo, não controlável, difícil de mensurar. Mas nesse momento, então, que nós vamos fazer um planejamento integral, nós temos que avaliar todas essas possibilidades que vão colocar em risco, né, que poderão ocorrer durante a fase de planejamento, no que envolve, né, toda a necessidade de recursos humanos, tá? Então, nós vamos comparar, nós vamos verificar se há recursos humanos em volume, capacitados, qualificados, qual que é o valor do salário comercial? Nosso salário, nossa remuneração está condizente com o mercado? Pratica? Né? É hora de analisarmos isso e todos esses fatores externos, né? Daqui para frente agora a gente tem que pensar nessa possibilidade de que
as organizações terão suas atividades aí encerradas, paralisadas, em virtude de doenças, né, vírus, que circulam facilmente pelo mundo afora. Isso traz um impacto enorme para as organizações, principalmente para o planejamento. O segundo passo do planejamento sugerido é a análise do ambiente interno. Fazer uma cuidadosa análise do ambiente interno, organizacional, que terá influência no atingimento dos objetivos empresariais durante o ciclo de planejamento. Como está nosso recurso humanos hoje? Como ele é qualificado? Qual a sua experiência? Como estão os conhecimentos, as habilidades e atitudes do nosso pessoal? Né? Nós devemos treiná-los? Nós temos quantidade suficiente para atender às necessidades organizacionais? Nós temos em qualidade suficiente para atender às necessidades organizacionais? Isso tudo deve ser levantado nesse momento. Terceiro passo, as necessidades organizacionais que envolvem o recurso humano. Estudar cada item do plano tecnológico, do plano estratégico, que direta ou indiretamente envolve recursos humanos da empresa, tais como alteração tecnológica, já falei em sala de aula, como as mudanças tecnológicas vão impactar as empresas. Nós vamos ter pessoal mais capacitado, com conhecimento de tecnologia, né? Nós vamos empregar tecnologias novas, nós vamos ter que ter pessoal qualificado para isso. Do outro ponto de vista, as pessoas vão ser demitidas e outros assumirão os postos, né? Outra variável importante, os novos empreendimentos, né? Como isso vai impactar os nossos recursos humanos, né? Nós vamos comprar, adquirir, fundir com outras empresas, nós vamos criar filiais na nossa região, no nosso estado, em outro estado, né? Essa é uma questão bem polêmica e bem difícil de se trabalhar, porque quando a gente vai abrir filiais em outras unidades, né, federativas, em outros estados, em outras regiões, nós temos valores e costumes diferentes, né? Então nós podemos encontrar dificuldades. Se a gente mandar o nosso pessoal para lá, será que eles vão se adaptar? Como nós vamos levar o conhecimento, tudo que o pessoal da nossa empresa necessita para esses novos contratados naquela região, né? Isso tudo tem que ser avaliado. Lançamento de novos produtos, né? Isso vai ter um impacto direto, porque o nosso pessoal tem que ter conhecimento desses novos produtos, eles vão nos ajudar a desenvolver esses novos produtos, né? Mudanças organizacionais e etc. São todas variáveis que devem ser avaliadas do ponto de vista da necessidade de recursos humanos, né? Eu preciso de pessoas para atender as mudanças tecnológicas, as mudanças organizacionais, as aquisições, as fusões, a aberturas de novos empreendimentos, de filiais em outros locais, em outras regiões. Então, eu necessito de pessoal suficiente, com qualidade para isso, né? O quarto passo seria as características dos cargos, né? Analisar as características do cargo que terão seu perfil modificado em função do plano estratégico, né? Modificadas ou não, né? Então, nós vamos verificar aí quais cargos serão mais afetados, se nós vamos extinguir algum cargo, criar algum cargo novo, né? Tudo isso de acordo com o planejamento estratégico organizacional, né? A estratégia da empresa define uma série de prioridades e pontos que merecerão maior concentração de esforço por parte dos funcionários, muitas vezes alterando os perfis de alguns cargos. Essa nova, se a empresa já detém um planejamento estratégico organizacional, está revendo, essa nova revisão pode ser que haja alteração do perfil do cargo. A gente vai ter que adaptar a essa nova realidade, né? De mudança tecnológica, mudanças organizacionais, abertura de novos empreendimentos, filiais, aquisição, fusão. Então, isso tudo deve ser avaliado, né? Do ponto de vista aí dos cargos. Talvez cargos serão extintos, cargos serão criados, cargos serão fundidos, né? Isso tudo tem impacto direto na gestão de recursos humanos. O quinto passo é o inventário de RH, né?
Nesse inventário, todos os talentos da organização devem ser cadastrados, né? Para que se possa elaborar um planejamento de recursos humanos, né? Sendo necessário aí conhecer profundamente os indivíduos que a empresa se dispõe a confrontá-los com as exigências do cargo, né? Que eles ocupam. Então, o que é esse confrontar? Eu sei o que o cargo necessita de conhecimentos, habilidades e atitudes, e sei o que o ocupante do cargo me entrega, o que ele tem, o que ele se dispõe a entregar, né? Nós vamos comparar essas duas vertentes, né? O que o cargo necessita de conhecimentos, habilidades e atitudes e o que o ocupante do cargo entrega. Muitas das vezes a gente vai observar que o ocupante não entrega o que o cargo necessita, o ocupante está além do que o cargo necessita, né? O ocupante está ali atendendo ao que o cargo necessita. Então nós temos três possibilidades aí. O indivíduo está além do que o cargo necessita, então ele tem talento, ele pode ser promovido, ele pode ser aproveitado para outros cargos, né? O indivíduo está é, ali próximo, né, atendendo o que o cargo necessita, né, ele pode ser mantido, e o indivíduo apresenta resultados aí, né, perfil aquém, né, do que o cargo necessita. Então, nesse caso, a gente precisa interferir aí, fazer um plano de ação para que ele venha atender ao que o cargo de fato necessita, gerando resultado para a organização. Tá? Daí a importância que eu falei com vocês lá, que daqui a pouco a gente vai ver, da descrição de cargos. Se eu não descrever bem o cargo com suas exigências, do que se necessita, né, do que o ocupante preencha ali, me dê de conhecimento, habilidades e atitudes, vai ficar difícil fazer essa comparação nesse momento, né? Então, olha a importância da descrição de cargos que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, nesse inventário vai ser feito um cadastro de recursos humanos, nós vamos analisar o desempenho potencial dos profissionais. Pode ser feita uma entrevista de expectativa de carreira para verificar as expectativas individuais, né, de cada funcionário com relação à carreira, né? Ele pretende crescer na empresa? Qual a expectativa dele com relação à sua vida profissional, até mesmo à sua vida pessoal, né? De forma a conciliar, buscar conciliar esses interesses individuais com os interesses da empresa, né? É claro que a empresa precisa crescer e ela deve dar oportunidade para o seu funcionário crescer também. Então, para isso, a gente vai buscar fazer esse inventário e a entrevista de expectativa de carreira é fundamental nesse momento, porque aqui a gente pode levantar as expectativas do indivíduo, daquele que ocupa o cargo, com relação à sua vida profissional e até mesmo com a sua vida pessoal, né? Assim fica mais fácil gerenciar as pessoas dentro da organização. Indicação de desenvolvimento profissional, né? Indicar o desenvolvimento dos funcionários em primeiro lugar para o cargo que ocupam atualmente e logo a seguir para os possíveis cargos que poderão ocupar em função do seu potencial. Lembra daquilo que eu falei? Se ele está acima, né, ele me dá um resultado, ele tem conhecimentos, habilidades e atitudes acima, que superam as necessidades do cargo, ele tem potencial para ser promovido para um outro cargo, né, para uma outra função mais responsável, né, que exige mais responsabilidade, que está de acordo com o seu perfil. Isso é até bom para o funcionário, porque ele trabalha mais motivado, né? Aí sim a gente pode fazer um programa individual de desenvolvimento para cada profissional, de acordo com sua expectativa, de acordo com a necessidade do cargo e de acordo com o que ele entrega no cargo. Um programa de sucessão para possíveis aí, substituições, né? Substitutos para esses cargos-chave, se a gente pode promover internamente ou buscar externamente. Se a gente não tem internamente, vamos ter que buscar externamente. Mas a gente tem que ter um plano de ação. E ações de acompanhamento para verificar se o que foi desenvolvido, né, planejado junto ao indivíduo, está sendo praticado. Isso tudo que eu falei foi dentro do quinto passo, que é o inventário de recursos humanos. Feito tudo isso, a gente passa para o sexto passo, que é o plano de ação, né? Aí nós vamos
Esses planos podem ser a política de recursos humanos, o plano de treinamento e desenvolvimento, né? Os planos de recrutamento e seleção, que vai ser o tema da próxima aula, integração, mudança cultural da empresa, alterações estruturais, alteração do processo decisório, definição de estilo de liderança, revisão dos benefícios concedidos, né? Revisão das faixas salariais e outros que a gente vai ver, né? Então nós devemos elaborar todos esses planos aí, né? Inclusive o plano de cargos e salários. Bom, esses então são os passos aí para a implementação, né, do planejamento integrado de recursos humanos em consonância com o planejamento estratégico organizacional, né, que envolve 6 passos. O que eu gostaria que vocês estudassem aí e aproveitassem, né, para tirar suas dúvidas aí, né, eu vou estar aí disponível das 18h50 às 20h30 hoje no horário de aula para tirar as dúvidas através do chat, né? Vocês podem aproveitar, né? Lembrando, guardem bem que são esses 6 passos, o que nós vimos em cada um desses passos, a importância desses passos, né? Desse modelo ideal para gestão integrada de recursos humanos, tá? E fico à disposição de vocês aí nesse horário e, claro, né? Estarei à disposição aí também como coordenador para tirar as dúvidas de vocês aí. Eu peço que vocês monitorem os sistemas e me mantenham informado sobre as demais disciplinas, né? A nossa previsão aí é que né, a paralisação vai até dia 31, né? Ou seja, se tudo correr bem com as graças de Deus, na quarta-feira retornamos às nossas atividades, né? Mas para que tudo corra bem, que Deus nos ajude nesse momento, né, nós precisamos fazer a nossa parte também, né? Nos mantendo isolados aí e mantendo um distanciamento aí dos demais aí para que evite essa proliferação desse vírus, né? Boa noite a todos e muito obrigado.